Glória a Deus. Mais uma oportunidade de estarmos na presença de Deus em comunhão, amém? E hoje, para iniciar esse culto, eu quero ler com vocês o Salmo 111, que diz assim: Aleluia! Darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião da congregação dos santos. Grandes são as obras do Senhor, e nelas meditam todos os que se apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Amém? Esse salmo está falando da grandeza do Senhor, dos feitos poderosos do Senhor. E nós precisamos ter essa graça, como esse salmista teve, né? Darei graças ao Senhor de todo o meu coração nessa noite, nesse dia com você. Você, meu irmão, minha irmã, nós vamos nessa noite, nesse momento, prestar um culto a Deus com um coração cheio de graças, né? Cheio de gratidão, cheio de louvor. Aleluia! Então é isso que eu quero te chamar, que eu quero te convidar nessa hora, para que juntos nós cultuamos, celebramos esse Deus maravilhoso, amém? Quero fazer uma oração para a gente dar início a esse culto. Deus, em nome de Jesus, queremos realmente entrarmos na sua presença com o coração dando aleluias e glórias e exaltação ao teu nome, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toma o controle das nossas vidas, desse momento ao qual nós estaremos na sua presença cultuando o nosso Deus, o nosso Pai. Queremos realmente dizer graças te damos, Deus, pelo Pai que tem cuidado de nós, que tem estado conosco. E Deus, nessa hora que vamos estudar a tua palavra, que vamos prestar um culto ao Senhor, que estamos juntos Deus, em oração, juntos na sua presença, Pai. Queremos te dizer que nós te amamos, que nós te adoramos e que o Senhor possa realmente encontrar em nós verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos celebrar o Senhor com este louvor glorioso. Amém? I'm
Glória a Deus. Depois de um louvor glorioso desse, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. E hoje, Deus quer falar ao seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. Hoje, Deus está te chamando porque Ele quer falar ao seu coração. Ele está falando ao meu coração. E hoje eu quero falar com você sobre avivamento. Eu quero falar desse convite que Deus nos deu do avivamento. O que é o avivamento, né? A gente fala muito, estamos vendo nesses últimos dias falando muito de avivamento. E nós precisamos entender primeiro o que é o avivamento. O avivamento é uma profunda comunhão com Deus, é uma comunhão plena com Deus, uma busca profunda de arrependimento dos nossos pecados, sabe? Avivamento te leva a um desejo ardente de pureza, de querer Deus acima de qualquer coisa, né? De obedecer a Deus acima de qualquer coisa. O avivamento, ele faz com que a gente tenha sensibilidade com os nossos pecados. Nossos pecados doem na gente, né? A gente, só de falar eu já sinto vontade, dói meu coração, né? Porque a gente ama Deus e a gente quer expressar isso com a vida. E quando a gente está buscando o avivamento, a primeira coisa que acontece com a gente é reconhecer os pecados. A gente começa a ler a palavra e a gente começa a identificar os nossos pecados. A gente começa a se arrepender dos nossos pecados de uma forma diferenciada, né? E é um desejo profundo de obedecer a palavra de Deus. É um desejo que arde lá no centro da alma, do espírito, né? Algo muito forte, né? E o avivamento é uma renovação espiritual, né? O avivamento, a gente é uma nova unção. Nesses últimos tempos, esses últimos dias, Deus tem me colocado muito para orar pelas madrugadas, com esse desejo, com esse desejo dessa renovação espiritual. Eu até falo todos os dias com as ovelhas, todos os dias eu mando um recadinho para as ovelhas e profetizo que elas recebam da parte de Deus essa renovação do óleo fresco sobre a vida delas, desse quebrantamento diante de Deus, né? Para nós estudarmos a história de avivamento nos séculos XX, né? Nos séculos passados, como começou o avivamento? No século XX, lá em Gálatas, é muito interessante a gente observar esse contexto, é um contexto pequenininho, mas era uma pequena jovem que foi lá na frente da igreja e disse diante da igreja: eu amo Deus. E aquele eu amo Deus era tão verdadeiro que ardeu no coração de quem ouvia. E é isso que a gente está vivendo nesses últimos dias, né? Eu creio que estamos vivendo os últimos dias. Esse amor que ama de verdade, esse amor que ama Deus reconhecendo que tudo que você quer é Deus. Você quer estar com Deus, você deseja buscar a Deus, você ora a Deus, você lê a palavra, né? E o avivamento também, ele tem um poder tão grande que ele começa dentro de um coração. Davi, lá no Salmo 51, quando falou assim, né? Cria em mim, ó Deus, um coração contrito e renova dentro de mim um espírito reto. Ele começou a desejar de Deus uma nova vida. Uma vida com Deus, né? Ele começa dizendo, meus pecados estão sempre diante de mim. Quer dizer, ele começa reconhecendo os seus pecados. E sempre avivamento vem realmente acompanhado de oração. Né? Avivamento tem muito a ver essa coisa de estar na presença de Deus, de estar em oração. E eu quero hoje falar um pouco da nova aliança, da antiga aliança, ou da nova aliança, porque tem tudo a ver com avivamento, porque significa esse voltar para Deus, né? Retornar para Deus. E lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala assim: aproximam-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente divididas, purifica o coração. Entristeçam-se e lamentam-se e chorem, toquem o riso por pranto e a alegria por tristeza, humilham-se diante do Senhor.
esse aproximar, esse achegar-vos a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a nós. Você tem feito isso? Você tem se achegado a Deus? Porque Ele vai se achegar a nós. Né? Nós estamos vivendo um momento dado por Deus, de oportunidade ainda, de se achegarmos diante dEle. Para que Ele possa se achegarmos a nós. Né? É muito importante nós observarmos que na antiga aliança, a gente entender que o pecado era coberto, né? O pecado era coberto por sacrifício. Né? Todos nós conhecemos bem a antiga aliança, quando fala que eles levavam todo ano o ser humano, né? O homem depois dos 30 anos, com 30 anos de idade, o que ele fazia? Ele pegava um animal sem defeito, ia lá no sumo sacerdote, em Jerusalém, para sacrificar aquele animal puro, para ter a cobertura dos seus pecados, ter os seus pecados cobertos. Por um ano ele tinha a cobertura daquele sangue, daquele animal, a cobertura dos seus pecados. E é interessante que então o povo começava a respirar aliviado, né? Através dessa cobertura dos seus pecados. Eles tinham um ano de alívio, né? Aquele ano de refrigério, vamos dizer assim. Mas não era uma coisa que resolvia, né? Mas Deus recebia aquele sacrifício anualmente para o povo, até que viesse o sacrifício perfeito, até que Deus enviasse a coisa mais perfeita, a coisa divina, que é o seu Filho, o seu precioso Filho Jesus Cristo, para que o sangue de Cristo, aquele sangue do Cordeiro perfeito, se sacrificasse e ressuscitasse por nós, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, né? Porque agora cada crente, cada um de nós podemos entrar no Santo dos Santos. Né? Porque na antiga aliança, como é que era? Só entrava o sumo sacerdote. Tinha que levar lá para poder apresentar o seu sacrifício, para que o sumo sacerdote entrasse, né, no altar lá do Santo dos Santos para oferecer o sacrifício. Hoje não, gente. Hoje, através de Cristo Jesus, eu e você tivemos a bênção de entrar no Santo dos Santos a hora que a gente quiser, para arrepender dos nossos pecados, para nos colocarmos diante de Deus. Essa nova aliança, quando confessamos os nossos pecados, o sangue de Jesus, realmente esse sangue puro, desse Cordeiro perfeito, lava. O sangue nos lava, nos purifica dos nossos pecados instantaneamente. Acredita no poder do sangue de Jesus. Não há poder maior do que o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a minha vida, para nos perdoar dos nossos pecados. Então, todas as vezes que nós estamos buscando o avivamento, nós devemos buscar esse arrependimento, esse quebrantamento e reconhecer os nossos pecados. E pedir perdão pelos nossos pecados, né? Se nós formos olhar lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 5 e 6, né? Aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Você está liberto do seu pecado, porque Jesus nos amou. Em Apocalipse 1, 5 e 6. Ele nos amou. Lá em Romanos, capítulo 8 também, não há condenação para você mais. Por quê? Porque você já arrependeu dos seus pecados e confessou e abandonou. Você já é liberto, está totalmente liberto, porque o poder do sangue de Jesus é que te liberta. Ah, mas eu caí de novo. Pede perdão de novo, mas não desista de ter uma mudança vinda do alto. Não desista de alcançar a misericórdia do perdão de Deus. Esse sacrifício de Jesus é para nos dar sempre a bênção de termos uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus, um viver no altar de Deus. Deus deseja que nós possamos usufruir dessa riqueza, desse amor maravilhoso, dessa graça maravilhosa desse Deus, né? E também lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 10, fala: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Sabe o que Jesus fez através também dessa nova aliança? Ele nos conquistou para Ele, para sermos agora, sabe o quê? Reinos e sacerdotes. Você é um sacerdote de Deus.
Você é um escolhido de Deus. Hoje Deus não tem mais, como tinha no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o sacerdote que ia lá no Santo dos Santos. Hoje sou eu, sou você. Hoje é nós somos, né, esse sacerdote de Deus. Hoje o sacerdote de Deus é o corpo de Cristo. Deus não tem um ou outro, Deus tem o corpo de Cristo. Deus quer usar o corpo de Cristo. E nós precisamos entender que Ele ungiu cada um de nós como sacerdote seu, nos separou. Em Cristo Jesus, Ele nos fez testemunha, Ele nos deu condição de sermos o seu corpo para pregar a sua palavra. Então você pode pregar a palavra de Deus, você pode testemunhar a palavra de Deus. Por quê? Porque hoje não é a pastora Tim, o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário e tal. Não, é eu e você. Você é corpo de Cristo? Você é noiva de Cristo? Você é um sacerdote do Senhor Jesus. E é você que o Senhor te ungiu para ser um sacerdote. É você que foi escolhido, separado por Deus. Né? E a gente precisa entender que o sacerdote, ele é o quê? Ele é o intermediário. Um homem, uma mulher, né, que intercede junto a Deus. O sacerdote, ele é o intermediário que vai diante de Deus interceder por alguém, por um povo, por uma situação. E Deus hoje está dizendo para você, você é um sacerdote do Senhor para ser um intercessor. Quem está precisando da sua oração? É dentro da sua casa? É o seu vizinho? É um familiar seu? É a sua pátria? É a sua nação? É um país que você admira muito, que você ama? Ei, você é um sacerdote constituído por Deus nessa terra para interceder. É um intermediário diante de Deus para levar diante do Senhor as petições do povo, para interceder por alguém. Deus te fez sacerdote. E nós precisamos entender isso, que quando a gente está diante de Deus, né, em nome de outras pessoas, nós estamos exercendo a nossa função de sacerdotes. Sabia que você, quando está diante de Deus intercedendo pelos outros, você está cumprindo com a sua função? Porque você é um sacerdote? Deus espera isso de nós. Né? E a gente precisa entender que Deus continua ungindo até hoje o seu povo. Até hoje Deus continua salvando pessoas e fazendo deles sacerdotes. Você que foi salvo agora, que alcançou a salvação, encontrou com Jesus agora, já é um escolhido, ungido de Deus para proclamar o Evangelho, para ser um intercessor pelas vidas. Né? A gente acha que Deus separa uns, não separa outros. Não existe isso dentro da palavra de Deus, não. Um sacerdote intercede a favor das pessoas. E Deus, na sua palavra, se a gente vê, são várias passagens, né? Principalmente no livro de Hebreus, a gente vê muito essa questão do sacerdote. A gente entende perfeitamente que Deus chamou sua noiva, chamou o seu povo, depois de Jesus, para ser os seus representantes na terra. E não há um chamado especial para um intercessor, né? Ah, fulano é porque tem o dom da intercessão. Já ouvi isso muito, irmãos. Para a glória de Deus, e graças a Deus por isso, né? Eu sabe quantos anos que eu tenho na obra de Deus? Né? Eu estou com 36 anos no ministério. Eu me converti, no ano seguinte eu estava me envolvida com a obra de Deus. E quantas vezes eu ouvi, né, de grandes homens e mulheres de Deus dizendo que o fulano, o grupo de intercessão, o fulano é o intercessor. Não, a palavra de Deus tem me ensinado nesses últimos dias que não existe isso. Todos nós somos intercessores da parte de Deus. Né? Não tem ninguém especial para Deus, não tem nenhum que foi separado para ser um intercessor especial. Né? A diferença é que tem alguns que respondem ao Espírito Santo prontamente, né? Uns atendem prontamente ao chamado do Espírito Santo para interceder por outros. Mas Deus está dizendo para você hoje, deixa o Espírito Santo contar com você, porque Ele quer interceder através de você com gemidos inexprimíveis, até por pessoa que você não sabe nem o nome, nunca viu, nem tem ideia de como é a sua aparência. Porque o Espírito de Deus nos leva a interceder como convém.
E é isso que Deus quer de nós. Deus está querendo que nós buscamos o avivamento, exercendo a nossa função, o papel o qual o Senhor nos chamou para exercer, que é sermos sacerdotes, sermos intercessores, sermos intermediadores de Deus diante do povo, diante do necessitado. Nós estamos diante de um momento onde tem tanta gente necessitada de oração, tem tanta gente clamando por oração, clamando por esse sacerdote, clamando por essa sacerdotista, que é você. Deus, a humanidade está clamando. Não dói em você em ver esses noticiários? Quantas vidas morrendo, quantos pais perdendo filhos, quantos filhos perdendo os pais, quantas pessoas enfermas, deprimidas, pessoas sendo isoladas, com uma certa necessidade, claro. Quanto sentimento de abandono. Ei, nós somos igreja de Cristo na terra, meu irmão, minha irmã. Deus conta com a gente. Que coração que você tem? Como corpo de Cristo, como filho de Deus. Nós ainda estamos na terra. Ainda há tempo para mim, para você se compadecer de quem sofre. E às vezes não está no nosso bolso a solução que a pessoa está precisando naquele momento. Mas está no meu e no seu coração, que é um amor de Deus, um amor verdadeiro para socorrer esse necessitado, esse que está tão angustiado. Eu sinto da parte de Deus que está na hora de nós buscarmos o avivamento para nossas vidas pessoal, para que nós possamos nos envolvermos, deixarmos ser envolvidos pelo Espírito Santo e obedecer prontamente a esse chamado. Mas Deus ungiu cada um de nós para sermos um sacerdote para Ele. E sabe qual é o propósito de Deus? Todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo. Lá em 1 Pedro, eu quero ler esse texto com vocês. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu vou ler apenas o 9, mas você pode ler o texto a partir do 4, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês, porém, você que está me ouvindo, meu irmão, você, minha irmã, você, meu ouvinte, é para você mesmo, o Senhor está dizendo para você, vocês, porém, que são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Eleita. Você é um eleito. Você é um sacerdote eleito por Deus em Cristo Jesus. Você é uma sacerdócia eleita por Cristo Jesus. É isso que Deus quer de cada um de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Nós precisamos entender isso e viver isso. Todos nós somos especiais no corpo de Cristo. Todos nós somos especiais no corpo de Cristo. E a gente precisa entender, tem outras funções do sacerdote, né? E a outra função é continuamente oferecer louvores ao Deus Altíssimo. Então é isso que nós vamos viver. Nós vamos viver intensamente o avivamento nesses últimos dias. Amém? Então agora eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus por você que recebeu essa palavra. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e ora junto comigo dizendo, Deus, eis aqui minha vida, conta comigo para interceder, para clamar, para ajudar quem o Senhor assim quiser. Eu me coloco nas suas mãos, à sua disposição. Deus, socorre esse meu irmão, essa minha irmã, esse ouvinte. Deus, eu não sei qual é a dor que ele está passando. Nesse momento ao qual nós estamos vivendo, dessa pandemia, dessa crise econômica. Mas, Deus, eu me coloco diante de Ti agora, como intermediando diante do Senhor, intercedendo a favor desse necessitado que está ouvindo a Tua palavra. Socorre, Deus.
Socorre, abençoa a sua vida, Pai. Abençoa a sua casa, os seus recursos, socorre, Pai. Que haja uma intervenção do Senhor a favor de cada um deles agora. Eu suplico no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou emocionada, irmãos, porque nós estamos vivendo um momento de nos encher. Nós não podemos estar vazios. Nós precisamos estar muito cheios de Deus. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero passar com vocês por momento dos dízimos, das ofertas, né? Tá aqui o nosso envelope que vai estar representando as suas ofertas, os seus dízimos. E eu quero, tá aqui também o nome da conta da igreja, que você possa contribuir com essa obra para que nós possamos dar continuidade nesse ministério, né? Nos abençoe e seja também abençoado por Deus, amém? Aqui no envelope tem um versículo que fala assim: cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Então, traga sua oferta com alegria, né? Deus, olha só, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu sei que você sempre tem trazido seus dízimos, suas ofertas. Deus conhece o seu coração e eu também sei que é com muita alegria. E que Ele te recompense de uma forma muito especial. Amém? Eu quero orar pelos seus dízimos agora. Deus, em nome de Jesus, esse envelope está representando a fidelidade do seu povo ao Senhor, mas também as finanças deles. Pai, abençoa os recursos dos teus filhos. Multiplica a renda de cada um dos teus servos. Pai, em nome de Jesus, eu consagro os seus dízimos, as suas ofertas a Ti. E peço para que o Senhor continue, Deus, trazendo recursos ao celeiro do meu irmão, da minha irmã, do seu ouvinte, que a Tua bênção possa alcançar todos que têm ouvido a Tua palavra, todos que têm procurado obedecer os seus ensinamentos. Em o nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos finalizando mais um culto com o coração cheio de gratidão a Deus, cheio de louvor, e que Deus nos abençoe, né? E quarta-feira vamos estar aqui novamente. Não perca o culto de quarta-feira, né? Celebrando ao Senhor. Amém? Estenda sua mão que eu quero te abençoar. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus, te abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que Ele te dê a bênção da comunhão e das doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.